Olá galera, o terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Estamos aqui mais uma vez fazendo uma nova aula para vocês e hoje vamos falar de hidrocarbonetos, nomenclatura, não ramificados. Então veja bem, nós vamos aprender a dar nome aos hidrocarbonetos não ramificados. Depois na sequência vem a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Lembre bem, hidrocarbonetos, a própria palavra já fala. Veja bem, hidrogênio, carboneto, carbono. São compostos orgânicos formados apenas de hidrogênio e carbonos. Isso então vem o conceito de hidrocarbonetos. Se ligam bem nesse conceito, né? Então, esses hidrocarbonetos, a gente vai estar vendo alguns bem importantes aqui, que são alcanos, alcenos, alcinos, alcadinos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Tá? Então, vejam bem, se nós pensarmos em alcanos, a própria palavra já mostra. Al vem da alifática, an, ligação simples. Então, alcanos ou parafinas são compostos orgânicos que não apresentam dupla ligação entre eles e só tem carbono e hidrogênio. Então, alcanos ou parafinas são hidrocarbonetos de cadeias abertas, né? Para mim dar nome a eles, então, a nomenclatura. Como é que dá nome a um alcano não ramificado? Primeiro, tu tem que ver o número de carbonos que ele apresenta. Como nós vimos na videoaula anterior, lá nós temos na anterior, se tu bem observar, nós temos lá os prefixos, que é MET para um carbono, ET para 2, PROP para 3, BUT para 4, né? E é esses prefixos que a gente vai resgatar agora, né? Então vejam só, aqui tem apenas um carbono, então é MET, um carbono. An, porque só tem ligação simples, característica dos alcanos. O, todo hidrocarboneto termina com O, que é o sufixo, né? Então eu tenho lá prefixo, infixo e sufixo. O infixo é o intermediário, o an, o en, o in, o dien, din, que a gente viu na aula anterior. Tudo bem? Se ele tiver então dois carbonos, então, nós sabemos que o infixo continua sendo o an, porém o prefixo é etes, porque é 2, e o sufixo continua o também, porque é um hidrocarboneto. Por isso o nome etano. Nós temos aí o propano, prop para 3 carbonos, an mais o. Temos aí o butano. Então fica bem fácil observar, olha, buts, como estão vendo aqui, 4 carbonos, an, ligação simples, e o porque é um hidrocarboneto. Lembrando que nós temos a fórmula geral também dos alcanos, e aí está, né? Olha só. Como que eu vou achar a fórmula molecular? Nesta cadeia carbônica pequena, nessas aqui, fica fácil, na verdade. Mas quando tem um alcano com a cadeia carbônica bem ramificada, extensa, até contar todos os carbonos e todos os hidrogênios, então essa fórmula geral me ajuda. Se eu saber quantos carbonos tem, basta eu pegar e multiplicar o número de carbonos por 2 e adicionar 2, eu tenho o número de hidrogênios. Observa comigo aqui. Eu tenho 3 carbonos bem visíveis. Então, C3. Quantos hidrogênios tem? Sem contar, eu coloco 2 vezes 3 mais 2, 8. E se tu contar os hidrogênios aqui, realmente é 8. Tá? Então, por isso que serve a fórmula geral. Assim que a gente utiliza ela, é para encontrar as formas moleculares de todos os alcanos. E todos se encaixam nessa fórmula aí, não tem erro. Alcanos ou parafinas. Aí nós temos agora os alcenos ou oleofinas. Os alcenos também. Eles são hidrocarbonetos alifáticos, acíclicos abertos, por isso al. E o en vem dizendo então que ele tem uma insaturação, uma dupla. Então veja bem, do alcano por aí para o alceno. O alceno tem dupla, o alcano não tinha. E o alceno tem apenas uma dupla, né? Sua fórmula geral é CN H2N. Quer dizer o quê? Se eu tiver 3 carbonos, o número de hidrogênio vai ser 6, que vai ser 2 vezes o N. Tá? Então esse aqui são alcenos até 3 átomos de carbonos. Tá? Observa então como é que eu dou nome a eles. Se tiver 2 carbonos é etes mais en mais o. Eteno, 3 carbonos, prop mais en mais o. Lembrando que o eteno também é chamado de etileno, só que tem um detalhe.
Mas se esse alceno tiver mais do que 3 carbonos, 4 carbonos ou mais, o que difere em sua nomenclatura? Exatamente a localização da insaturação, ou seja, a localização da dupla. Então tem que saber onde eu vou pôr a dupla. E aí veja os exemplos. Tenho duas cadeias carbônicas, uma com 5 carbonos e outra com 6. E dentre as regras vem, de onde começa a enumerar uma cadeia carbônica insaturada do tipo alceno, professor? Olha, nós começamos a enumerar exatamente de qualquer uma das extremidades, desde que chega mais rápido na dupla. Então, nesse caso, nós iniciamos da direita para a esquerda, porque esse é o carbono 1 e aqui já está a dupla. Esse aqui, ó, da esquerda para a direita, porque no carbono 2 já antecede a dupla. E é isso que eu cito no nome. Veja só, o número total de carbonos aqui são 5, então eu uso pents para 5. Carbono 5, pents. O número 1, por que eu uso o número 1? Carbono que antecede a dupla, está antes da dupla, é o carbono 1, então pents 1. En porque é um alceno e O porque é um hidrocarboneto. Por isso o nome aí então pents 1eno. Nesse outro exemplo, nós temos 6 carbonos. Então eu vou usar para 6 carbonos, eu vou usar o prefixo X. Por que o 2, professor? O 2 é o carbono que está antes da dupla, então X2eno. Perceberam? O en vem de dupla, né, que é o en, é o intermediário, e o O que é o sufixo. Então está aí a regra de nomenclatura para os alcenos. Lembrando que por os alcinos não é diferente dos alcenos. A única coisa que difere dos alcinos aos alcenos, aproveitando, né, vai ser que um é com tripla e o outro é com dupla. Mas dos alcenos fica melhor a gente ir direto para os dienos, que são os alcadienos. Quem são os dienos, então? Aqueles compostos que apresentam duas dupla ligação na sua estrutura. Tá? E a fórmula geral passa a ser o número de carbonos. O número de hidrogênios é 2 vezes os carbonos que você viu, menos 2, dá a quantidade de hidrogênios. Então nós temos aí 2 exemplos para analisar. Deixa eu só mudar aqui a posição para melhorar para vocês. Então, se eu analisar aqui, nesse caso, começa a enumerar de onde? De qualquer uma das extremidades, desde que uma, olha só, uma das duplas receba o menor prefixo. Então já deu certo aqui, ó. Comecei da esquerda para a direita, porque esse carbono aqui antecede a primeira dupla. E se fosse daqui, eu ia ter que ir até o carbono 2 daí, fosse 1, 2. Se eu começasse aqui, esse não seria o 4, ele seria o 1. Então 1, 2, daí eu teria dupla. Mas eu optei pelo meu carbono 1 ser esse por qual razão? Está mais próximo da dupla. E aqui, se nós observarmos, professor, mas esse carbono aqui é o 4, a dupla está aqui, não seria melhor daqui? Mas como tem duas duplas, observa bem, uma delas, então é essa, recebe o menor prefixo. Então, se nós analisarmos bem a situação aqui, nós temos lá então o número de carbonos que tem 4. Então, ó, 4 carbonos eu vou usar buts. 1,2. Por quê? Os carbonos que antecedem as duplas, que agora não é mais uma e sim duas, é o carbono 1 e o 2. Por isso eu tenho lá então buts 1,2 dien. Dien porque é duas duplas, di de 2, e o O porque é um hidrocarboneto. Nesse caso eu tenho 5 carbonos. 5, o prefixo é pents. Lembram dos 10 prefixos que eu pedi para vocês estudar da aulinha passada? Met, et, prop, pent, ept, oct, ex, pulamos aí o número 6, né? Non, dec. Então tu tem que associar o número com o prefixo. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, e assim vai. Os 10 que eu passei para vocês na aula anterior. Muito bem. E aí está. Pents porque tem 5 carbonos. Tá? 1,3. O carbono 1 e o carbono 3 estão antecedendo as duplas de en, porque tem duas duplas, e O porque é um hidrocarboneto. Podendo ser também o trieno. Então, trien tivesse 3 duplas, um exemplo, né? Na sequência, vem alcinos ou acetilenos. Alcinos ou acetilênicos, né, são também cadeia carbônica aberta, só que a insaturação dela, ao invés da dupla, é a tripla, né? Então é muito parecido lá com os alcenos. Só que os alcenos eu tinha o quê?
tinha uma dupla, e aqui eu tenho apenas uma tripla. E ao invés do en, agora o meu intermediário é o in, o meu infixo, né? Então observaram aí? E aqui até o autor comenta conosco também, aqui rapidinho, né? Que o etino, que é esse aqui, também é conhecido como acetileno. Tá? E aí vejam só, sua fórmula geral também é CnH2n-2. Importante pontuar isso também, né? Então vejam bem, 2 carbonos, o prefixo é ets. In, que é o intermediário, mais o etino. Como é que eu sei que o nome é etino? Porque tem 2 carbonos, é ets. In, porque tem tripla, e o, porque é um hidrocarboneto. Aqui, 1, 2. Começou a enumerar por que da direita, professor? Exatamente porque é a extremidade que eu chego mais rápido na insaturação. Nesse caso, a tripla, né? Observaram bem? Então, sendo assim, nós temos lá, ó, pents 2 eno. Pents, 5 carbonos, 2 é o carbono que antecede a tripla, in, por ser uma tripla ligação, um alcino. E aí o O de hidrocarboneto. Nesse caso aqui, o but-1-ino também. De onde é que veio esse número 1? O carbono que antecede a tripla ligação. Muito bem. Então, observar os alcinos. Então, vamos agora para as cadeias carbônicas fechadas. Nós temos aqui o ciclano. Tem o ciclano, cicleno, ciclino, cicladieno, né, com 2 duplas. Mas colocamos alguns mais importantes aqui. O ciclano. Para mim dar nome é um ciclano. A palavra ciclo já diz, né, cadeia carbônica fechada. Por isso ciclano, ciclo, antes era alcano. Então o ciclano tem cadeia carbônica fechada e ligações saturadas, ou seja, não tem dupla. Sua forma geral então é CnH2n e não tem dupla nela, ó. Por isso que é carbono saturado, cadeia fechada saturada, né? E agora, se eu tenho o propano na aberta e tenho o propano na fechada, para não causar ambiguidade, ou seja, para não dar confusão, né, é usado o ciclo. Na cadeia fechada é obrigatório o ciclo na frente, a não ser que ela seja aromática, como vocês vão ver futuramente. Então tá aqui, ó, ciclo propano. Observaram? Ó, ciclo, porque é fechada, prop, porque tem 3 carbonos, e an, só tem ligação simples, e o, porque é um hidrocarboneto. Está aí o ciclopropano. Aqui nós temos o cicleno. O cicleno tem uma dupla, tá? Então tá aqui. Da mesma forma, vou ter que usar a palavra ciclo, mas eu não vou precisar citar aqui qual carbono antecede a dupla, porque em uma cadeia fechada, o carbono 1 e o 2 vão estar nas extremidades da dupla, ou seja, a dupla deverá ficar entre o carbono 1 e o 2. Então, se eu disser para você que esse é o carbono 1, eu vou seguir no sentido anti-horário para esse ser o 2. Se eu disser que esse carbono é o 1, eu vou ter que seguir no sentido horário para esse aqui ser o 2. Então, de qualquer forma, a dupla sempre ficará entre o carbono 1 e o 2. Lembrando que essa regra é válida para hidrocarbonetos não ramificados. Eu gosto de trabalhar essa parte separada do hidrocarboneto ramificado e o não ramificado, para facilitar. Até então é uma introdução aí de regras de nomenclatura, né? Por isso o nome ciclopropeno. Não precisa dizer prop-1-eno, porque em cadeia fechada de cicleno, que vai ter somente uma dupla, o carbono que vai anteceder a dupla sempre vai ser o número 1. Tudo bem? Então, continuando aí, vim para os hidrocarbonetos aromáticos. São aqueles que possuem o núcleo ou anel benzênico. Esse núcleo ou anel benzênico é esse aqui, ó. Esse é o anel benzênico e o núcleo. E ele veio de origem da onde? Essa origem surgiu da ciclização do etino. Então, se tu observar aqui o etino, ó, 3 etino, 1 carbono, 2 carbono, 1 hidrogênio, 2 hidrogênio. Então, 3 vezes 2, 6 carbonos. 3 vezes 2, 6 hidrogênio, que está aqui. O 6 hidrogênio, que está aqui também, 6 carbonos. A partir daí, eu analiso a ressonância do anel benzênico. Dupla, simples, sempre assim. E aí eu posso substituir ela por esse núcleo aqui, que é essa bolinha no meio, em vez de colocar assim. Até então, o anel benzênico é muito usado assim. E essa é a cadeia carbônica com o nome de benzeno. E a gente fala benzeno e seus derivados. Eu coloquei aqui os derivados que mais aparecem para o benzeno, né? Que são eles, o antraceno, o fenantreno, o naftaleno,
né? São os que mais aparecem. Então aí estão eles, ó. Nós temos lá então o tolueno, que é a mesma coisa que metilbenzeno, o naftaleno, o fenantreno e o antraceno. Esses são os derivados do benzeno mais comum no nosso dia a dia aí, das aulas que a gente vai estar usando, tá? E não esqueçam que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Se organizam, assista essa videoaula quantas vezes for necessário. Também me chamam lá no particular, como já fizeram. Não fique com dúvida. Tá difícil para vocês e para nós também, mas juntos seremos vitoriosos. Conto com vocês para assistir essa videoaula, mais que uma vez se necessário, para se preparar bem para a atividade avaliativa depois. Um abraço a todos e a todas. Se encontramos na plataforma.